Qual é o papel de uma mentoria? Assim você economiza tempo, dinheiro, principalmente, e esforços. Você é um vendedor de curso? Você é isso? Você é aquilo? São pessoas que nunca conquistaram alguma coisa ou simplesmente não sabem de fato chegar naquele objetivo e tentarem ensinar outras pessoas. O day trade é como se fosse uma ducha de água fria. Tempo, esforço e, mais importante, dinheiro. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o papel de uma mentoria? Antes de mais nada, mentoria nada mais é do que alguém com experiência e você com alguma dor, alguém com a sua experiência, com aquilo que já passou um dia, ele vai lá, ele te monitora e te passa o melhor caminho. Assim você economiza tempo, dinheiro, principalmente, e esforços. Mas volto a fazer essa pergunta para você. Qual é o papel de uma mentoria? Olha, no mercado de trade, muitas pessoas condenam quem vende um tipo de conteúdo. Você já percebeu isso? Algumas pessoas chegam aqui e falam assim, você é um vendedor de curso, você é isso, você é aquilo. As pessoas condenam esse tipo de educação, por exemplo. Só que isso é um papel extremamente importante na vida de alguém. Alguém mentorando. O que não é factível são pessoas que nunca conquistaram alguma coisa ou simplesmente não sabem de fato chegar naquele objetivo e tentarem ensinar outras pessoas. Você já viu alguém com esse tipo de problema? Ou seja, aquelas pessoas que ensinam outras pessoas, mas elas geralmente nem elas conseguem fazer o que se propõe a ensinar. Vamos falar nu e cru ao mercado de trade. No mercado de trade tem muito isso. Vendem consistência, só que nem sempre aquela pessoa que está vendendo a consistência, ela é consistente ao longo do tempo. Você já percebeu isso? E por isso é muito importante que você que está aí do outro lado saiba escolher bem os seus mentores. Porque ao escolher os seus mentores, o seu tempo, ele geralmente é encurtado. O seu dinheiro que você ia perder operando o mercado, ele é, de certa maneira, economizado. E os seus esforços, my friend, ele acaba sendo, de uma forma ou de outra, menores do que alguém que tentam ali ganhar dinheiro através de um mentor. Hoje, esse aqui é o meu gráfico. Até o presente momento, pegando aqui a minha canetinha, eu tenho R$32.000 positivo. E o que eu quero trazer para vocês ao mostrar isso aqui na tela? Eu quero passar alguns ensinamentos aqui, como se fosse um mentor mesmo, certo? Quais são esses ensinamentos? Primeiro de tudo, eu quero mostrar que eu sou um camaleão de mercado. Eu vou me adaptando aos mais diferentes tipos de cenário e ao me adaptar a esses mais diferentes tipos de cenário, não necessariamente eu faço as mesmas estratégias padrões todos os dias, eu vou me adaptando ao que o mercado me proporciona. Só que eu só aprendi isso ao longo do tempo, com os meus 20 anos trabalhando nesse mercado. A segunda coisa que eu quero passar para você hoje nesse vídeo é basicamente que não existe uma estratégia perfeita. O que exige é quão bem de cabeça você estiver, melhor serão os seus resultados. Então, eu vou falar aqui estratégia perfeita no segundo ponto ao falar esse vídeo aqui para você. A terceira coisa que eu gostaria de falar aqui com vocês é que quando você for escolher o seu mentor, leve as suas dores para ele. 90% da demanda de uma mentoria vem de você. É você que está levando as suas dores ao seu mentor. Caso contrário, não adianta você ter um mentor. E outra, um mentor, na minha opinião, ele é mais importante do que um curso. Como assim? O que é mais importante? Lógico, um curso para te ensinar a trabalhar esse mercado, mas também o mentor, a ideia dele principal é simplesmente pegar o que você estudou tudo ali naquele curso, traduzir, pegar aquelas dores que talvez você tem, mas outras pessoas não têm, e fazer com que você resolva seus problemas, as suas dores. Então, quando você decide escolher uma mentoria, qual que é o papel dela? O papel dela é encurtar o seu tempo, diminuir os seus esforços e economizar o seu dinheiro. Esse é o papel de uma mentoria. Mas cabe a você escolher os seus bons mentores. E aquele mentor que você for escolher, lembre-se disso. Ele tem que, de certa maneira, você visualizar ele e ver que ele realmente sabe abrir uma porta. Como assim? A minha porta para sair do meu escritório aqui está ali na frente, certo? Está bem ali na frente. Uma coisa, eu disser para você, vai ali, levanta, cuidado, tem um buraco aqui, você tem que dar uma desviada aqui.
e vai ali e abre a porta, beleza? Isso é um papel de um mentor. Agora, o duro é que, muitas das vezes, essa mesma pessoa que está te falando isso não sabe nem sair da cadeira e ir lá abrir essa porta, mas ele simplesmente fala para você ir lá abrir a porta. Você tem que identificar quem são esses tipos de pessoas. Então, saiba escolher bem os seus mentores. Então, eu vou para o vídeo que eu me proponho a fazer aqui com vocês, tá bom? É super interessante, vocês vão gostar bastante. Veja só, hoje eu estou aqui com um amigo. Para mim, todos os meus mentorados são meus amigos, certo? Por quê? Porque eu disponho de tempo para chegar ali, bater papo com eles, eu os conheço, particularmente eu vou criando um laço de amizade ali com os meus mentorados. Esse rapaz que está aqui, que eu mostrei para vocês, é o Eduardo, certo? Eu tô aqui conversando com o Eduardo e eu falei para ele assim: Eduardo, me dá alguns minutinhos que eu vou passar um conhecimento para a turma. Por quê? Isso que eu vou falar aqui, a grande parte das pessoas, elas sofrem com isso. Deixa eu só parar minha apresentação que eu estava mostrando minha tela para ele. A gente é assim, cara, para fazer uma boa mentoria, você tem que ser mais transparente possível. Aí, conversando aqui com o Eduardo, eu falei para ele, me dá aí alguns minutinhos para passar esse conhecimento aqui para a turma. Qual é esse conhecimento que eu quero passar e qual é essa ideia que eu quero transparecer aqui, beleza? My friends, quando você vai ter a sua estratégia, você estuda um padrão. Só que não necessariamente o mercado, todos os dias, ele se movimenta conforme um padrão. Hoje, dia 26 de janeiro de 2026, nós não estamos vivendo um padrão no mercado. Estamos vivendo uma época onde o nosso book de ofertas, ele tá pobre. Pobre? Agora tá belezinha, tem 200 lotes na compra, no bid, no S, tem 300, mas não tava assim, tava zerado muitas das vezes, não tá tendo padrão no nosso mercado, vol gigante. Se você for pegar desse ponto aqui até aqui, eu tenho só 4.000 pontos, meu amigo, só 4.000. E o mais interessante é que a minha estratégia, como que funciona, que vocês já me viram falar disso aqui inúmeras vezes. A minha estratégia é baseada em exaustão de movimento. Chega no 1.300 eu vendo, chega no 1.800 eu vendo e ele corrige, eu ganho dinheiro assim. Ou eu vou ali, falo isso para todo mundo, eu ganho dinheiro trabalhando um Alaska Square baseado em estatísticas, certo? Eu ganho dinheiro dessas duas maneiras, operando day trade. Aí eu indiquei pro nosso amigo que está aqui, para ele ler um livro chamado Essencialismo. Por quê? O que ganha dinheiro mesmo nesse mercado de trade é você ser essencial. Só colocar na sua tela aquilo que realmente importa. E legal, compra ou venda, é isso que importa e suas decisões elas precisam estar mais claras possíveis. Se eu tenho um mercado que está andando 4.000, 5.000 pontos no dia, por que eu vou trabalhar com as minhas exaustões de movimentos? Não tem como. Eu não vou mostrar para vocês aqui os motivos pelos quais, senão meu vídeo fica muito grande. Por que o mercado está se movimentando dessa forma, tá? Eu fiz um outro vídeo, esse outro vídeo eu mostrei sobre Rotation Flow. O mercado está se movimentando por conta disso, tá? Mas primeiro de tudo, seja um camaleão. Não necessariamente que a sua estratégia ela vai funcionar todos os dias. Você tem que se adaptar ao mercado. E nós estamos vivendo semanas onde não há padrão no nosso mercado. Primeira coisa que eu falei para o Eduardo no dia de hoje. O Eduardo sabe muito bem que eu trabalho contra a tendência. Não é, Eduardo? Você já me ouviu tradear mercado? De que maneira que eu trabalho contra a tendência, exaustão e Alaska Square, não é verdade? Isso. Então, por que eu ganhei dinheiro hoje, nós ganhamos dinheiro hoje a favor da tendência? Como? Por que nós fizemos isso, certo? No dia de hoje. Porque os meus 32.000 aqui que eu ganhei no dia de hoje, tradando junto com o Eduardo, foi a favor da tendência. Mas peraí, eu sou um operador de contra-tendência. É o primeiro ponto que eu briefei para vocês anteriormente. Eu me adapto ao mercado. De que maneira eu me adapto ao mercado? Eu sou um camaleão. Os meus 20 anos de mercado, eles me ajudaram a entender que nem todos os dias o mercado vai se comportar com o meu padrãozinho de estratégia. Eu tenho que ter esse discernimento de forma imediata. Como que eu tenho esse discernimento de forma imediata? Olha, antes de mais nada, entender que através de um termômetro, eu utilizo essa ferramenta que chama termômetro da Foresight. E aqui no termômetro eu consigo perceber que nós estamos descolados do Brasil e do mundo. Quer dizer, descolados do mundo. Eu tenho o minério de ferro da Lian 0,95, eu tenho as commodities todas negativas, fora o gás natural ali, certo? E ouro. E eu tenho os Estados Unidos no 0 a 0. Só que, para fins de Brasil, nós estamos tendo uma vol muito grande. Aí eu utilizo essa planilha aqui, que ela é em tempo real, que ela me mostra o saldo de agressão, tanto do gringo quanto varejo, Brasil, institucional. E aqui eu consigo perceber que o meu dia, para fins das minhas estratégias, não vai funcionar hoje trabalhando com exaustão de movimento, principalmente
observando aqui o book de ofertas que está bem pobre. Então, automaticamente hoje eu já identifico que eu não vou conseguir trabalhar o meu padrão, que são as minhas estratégias. Observe ainda, eu gosto de trabalhar o Alaska Square. Trabalhando o Alaska Square, eu utilizo esse sistema que chama-se Zev Hub. Esse Zev Hub, se você quiser, ele está disponível para você na descrição desse vídeo aqui. Faça o cadastro ali, ele é gratuito, você consegue utilizar, basta você se cadastrar. O que eu venho aqui em robôs? Você tem, o Eduardo, o Zev Hub? Tem sim, Ramos. Boa. O que eu pedi para você mais cedo? Vim aqui no Dash, não foi? Foi. E observar se o mar está para peixe numa das minhas melhores estratégias. Uma das minhas melhores estratégias, que é o Alaska Square, que é essa estratégia que você está vendo aqui na tua tela. 10 horas da manhã, em plena segunda-feira, eu não tenho cor para fazer ele. Cara, não dá para fazer, tá vendo? Não dá. Por quê? Por conta justamente da baixa assertividade dele. É diferente de operar terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Ó, pra você ver que interessante. Olha como o saldo muda. Quais? Terça, quarta, quinta-feira. Esse é meu Alaska Square. Se você que está assistindo esse vídeo quer aprender, tem um vídeo aqui no próprio YouTube que eu te ensino a fazer essa estratégia. Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês é, todos os dias você tem que ser um camaleão aqui operando day trade. Você tem que entender se o seu cenário permite utilizar as suas estratégias. Segundo ponto, para até chegar no terceiro aqui, que é um dos mais importantes que eu quero falar para todos, que refere-se à mentoria. Cara, não existe uma estratégia perfeita. A estratégia perfeita é a sua cabeça. Quão bem de cabeça você estiver, melhores serão seus resultados aqui operando nesse mercado de day trade. Se eu buscar aqui os meus resultados nesse ano já de 2026, e olha que eu fiquei alguns dias fora, certo? Eu estou com 123 mil positivo, mesmo perdendo 65 em determinado momento, certo? Se eu puxar esses números para ano, por exemplo, eu vou conseguir ter mais de 1 milhão aqui na tua tela, certo? Bem aqui assim, ó, dessa forma aqui. Você vai conseguir perceber que eu estou com mais de 1 milhão positivo. Beleza? Só que, muitas das vezes, o que eu fiz? Muitas das vezes eu fui provado, tanto a minha exaustão de movimento quanto o Alaska Square não estavam funcionando. E eu não consegui identificar que eles não estavam funcionando para aquele dia. Nesses dias, vão acontecer que eu tenha prejuízos. Olha só, tá indo aqui, mas vocês vão ver que eu tenho prejuízo aqui. Teve um dia aqui que eu perdi 200 pratas, 233 mil, sendo que o meu limite era 80, certo? Muitas das vezes vão acontecer isso. Vocês precisam saber disso. Olha, vocês não são perfeitos. Coloque no seu plano de trade que haverá dias de fúria, dias que você vai ficar doidão. Mas coloque também que você simplesmente vai ter que manter-se a disciplina para trabalhar esse mercado. Por quê? A sua cabeça, o seu core aqui, seu core business, a sua cabeça é o que você tem de melhor para operar mercado. Só que se você não se propõe a colocar num papel que você não vai ganhar todos os dias, se você não se coloca no papel que você não consegue ser perfeito, quando acontecer as imperfeições, quando acontecer as derrotas no dia, você vai ficar cabisbaixo, deprê. E isso é ruim para o seu dia seguinte. Prefiro normalizar isso, viu, Eduardo? Normalize, cara. É normal você perder a cabeça num dia, cara. É normal. O que não é normal, você não aceitar isso. Porque quando você simplesmente aceita que você vai ter dias de fúria, você vai ter dias de prejuízo, isso se transforma em hábito, certo? Já leu o livro A Força do Hábito, que fala que 66 dias já é número suficiente para aquilo que você se propõe a fazer se tornar um hábito? Pois é. Eu prefiro que você normalize isso e quando aconteça você já esteja preparado para isso, porque isso vai te ajudar a performar ao longo do tempo. Então não existe estratégia perfeita. O que existe é você estar mais bem de cabeça possível. E aí entra o terceiro pilar, que é a execução, que é uma parte mais difícil possível. Quer ver? Ô, Eduardo, hoje se eu fosse te fazer uma pergunta, era a pergunta que eu falei que eu ia buscar o café e na volta você ia se virar em respondê-la. Cara, se eu trabalho contra a tendência, por que eu ganhei dinheiro no dia de hoje? Cara, vai lá, explica para mim. Nós ganhamos. Tá. Você definiu já na sua leitura de mercado que hoje o mercado ele não tinha padrão Boa, para que você pudesse operar suas exaustões de preço, né? O mercado ele se movimenta hoje com grande volume, né? Com muita oscilação. Então, baseado nisso, e na sua leitura, você operou a favor da tendência. Hoje casou você operar dessa forma. Mas, pode falar. Desculpa, esse desenho que tá aí agora, ele foi feito antes ou foi feito agora? Foi antes. Foi antes, não foi? Foi antes. Foi antes e foi lindo. Foi lindo. Nervoso, my friend. Você ia acreditar que ele ia fazer esse movimento? Eu não. Não, né? Não. Mas eu sinto em te dizer, ou fico feliz em te dizer que ele fez esse movimento.
A leitura foi precisa. E o dinheiro tá no bolso. Tá no bolso, é isso aí. Então, explicando um pouquinho aqui do que eu e o Eduardo nós fizemos, cara, nós simplesmente definimos que esse mercado hoje não era o padrão, igual ele falou. Definimos que hoje não dava para trabalhar com Alaska Square, através do Zev Hub. Decidimos que não dava para trabalhar com exaustão de movimento, por conta de N motivos, que eu já falei aqui. Não vou ser prolixo. Tínhamos que trabalhar com o tal do feeling, que eu disse para ele o seguinte em relação a isso. Só há uma maneira de você perpetuar nesse mercado. Começar pequeno, lotes pequenos e experimentar diversos tipos de mercado. Diversos tipos de mercado. Por quê? Isso vai te trazer uma visão diferente em relação ao mercado. O que não dá para fazer é você que está aí do outro lado já começar grandão, operando 40, 50, 100 mil reais, porque você vai experimentar diversos tipos de mercado que vão ser desfavoráveis e vão te fornecer aprendizado. Aprenda pagando barato, não pagando caro. Pagando caro é você perder bastante. E hoje, por exemplo, por que a minha ideia foi, vou excluir aqui algo que eu fiz antes das 10 horas. Eu fiz esse desenho antes das 10 horas. O mercado simplesmente ele fez esse movimento, voltou todo esse movimento. É natural que ele faça esse movimento até o ajuste. Ele fez. Você pode perceber que eu vendi aqui, nesse ponto, bem aqui. Ao vender nesse ponto aqui, por qual motivo? Justamente por conta desse motivo, por conta de um termômetro. Inclusive, mostrei isso aqui para o Eduardo, lá ao vivo. O Morgan continuando vendendo suas posições. Falei para ele que tinha que preocupar somente com Goldman aqui. Goldman parou de comprar mercado e o Morgan não parou de vender mercado. E aí, o que eu fiz? Montei minha posição de venda. Ao montar minha posição de venda baseado no fluxo e baseado nessa experiência aqui de que quando ele devolve esse movimento, ele devolve um pouco mais da mínima, perdeu o mínima do dia, perdeu o ajuste. Ao perder ajuste, ele tinha um movimento. O movimento, ele se torna claro. Se ele subiu 2.300 pontos da abertura, ele cai 2.300 pontos da abertura. E isso faz com que o mercado ele fique dessa maneira aqui, por isso que eu desenhei a minha bolinha aqui. Ao desenhar a minha bolinha aqui, o mercado veio, perdeu o ajuste, o mercado perdeu a região do bola. O mercado veio ali fazer 2.300 pontos para baixo. Mas, friend, tá na hora de comprar? Muito provavelmente está na hora de comprar, tendo em vista que o mercado internacional, por mais que está descorrelacionado, hoje o mercado está muito mais no 0 a 0 que qualquer outra coisa. Só que eu já tenho 32 mil reais de lucro. Então, entra aqui um grande aprendizado que eu aprendi ao longo do tempo. Qualquer boleta que sair aqui da minha tela no dia de hoje vai fazer com que eu tome risco de devolver o que eu ganhei. Então, my friends, provavelmente você já me ouviu falar isso, mas o day trade, viu, Eduardo? Para você também. O day trade é como se fosse uma ducha de água fria. Vem, pega o seu e dá no pé. Como assim? Na ducha de água fria, o que acontece? Você vai lá, a água é tão gelada que você vem, lava aqui, vaza, reza para você não pisar no sabonete e cair. Na ducha de água quente, o que você faz? Você entra ali, toma seu banho de 20, 30 minutos. O que essa analogia tem a ver com o nosso day trade? Quando você vem, fica aqui por horas tradando o mercado, você se expõe ao risco de forma inapropriada. E isso faz com que ative um gatilho aqui na sua cabeça dizendo, olha, se você ficar por mais tempo, você vai conseguir reduzir o seu risco. Mas não, você está se expondo a mais ao risco, porque cada boleta que você abre aqui, você se expõe ao risco. Você vir fazer o seu e dar no pé, ducha de água fria, provavelmente vão aumentar os seus dias operando no mercado e os seus lucros aqui, porque isso é matemática. Quando você vem uma vez, trade 2 vezes, pega o seu e vai embora, você tem uma probabilidade maior de ganhar dinheiro do que uma pessoa que vem aqui e faz 10, 20, 30 operações. Quem está mais exposto ao risco? Você que faz 10, 20, 30 operações ou você que faz 1 ou 2 operações? Responde aqui embaixo. E aí, quem faz 1, 2 operações, ele tem uma probabilidade maior de ganhar dinheiro ao longo do tempo. Por quê? Porque ele cuida da cabeça dele. Que aí é o início desse vídeo para a gente fechar o loop desse conteúdo aqui. Se você se propõe a operar mercado, não com uma estratégia perfeita, mas bem de cabeça, seu lucro no day trade ele é de uma forma ou de outra mais previsível do que você operar mercado acreditando numa estratégia perfeita. Estratégia perfeita? Ela não existe. Agora é contigo. Vale ou não vale a pena ter um mentor? Qual que é o papel do mentor? O papel do mentor é justamente passar esse tipo de conhecimento para te economizar tempo, esforço e, mais importante, dinheiro. Procure bem os seus mentores. Eles te ajudarão na sua longa trajetória. Meu filhão tá chorando, cara.
vou lá cuidar dele. Valeu, my friends. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Deixe uma curtida, um comentário ou algo do tipo. Isso ajuda a gente a crescer forte esse canal. Vai ali, ó. Você não se inscreve no canal ainda, né? O YouTube sempre manda me dizer, ó, incentiva os seus ouvintes ali, os seus colegas de profissão, a se inscreverem no seu canal, pois eles assistem esse vídeo e não são inscritos. Mais de 50% não são inscritos. Vai lá, se inscreve lá agora. Isso ajuda a gente a performar. E antes de acabar esse vídeo, toma essa. Ó o que o mercado tá fazendo. Fez mínima. Lembra, Eduardo? Falei para você que ele ia fazer mínima? Exatamente. Foi lá na bolinha, 2.300 pontos. E agora, my friend? Agora a ideia é que ele consolide aqui e volte devagarzinho para cima. A diferença é que eu, Fabrício, já tirei o meu do mercado, 32 pratas, não quero mais. Tá bom? 32 mil, eu vou conseguir fazer meus 2 milhões de reais ao final de 2026. Valeu, my friends. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.